E será que foi uma boa ideia terminar a obra de Haikyuu nos cinemas? E nessa última semana de maio, para ser mais específico, no dia 30, vai chegar nos cinemas o filme Haikyuu, a Batalha Decisiva do Lixão. Filme esse que vem com a proposta de encerrar a obra de Haikyuu. E vale destacar, esse não será o final definitivo, afinal, serão 2 filmes, e o segundo filme, inclusive, ainda está em produção e não tem data para chegar. Então, se você acha que você vai chegar no cinema e ver o jogo como um todo, isso não vai acontecer. Ele vai parar em algum momento do jogo, que eu não vou falar aqui por ser spoiler, e a partir daí vai se continuar, e aí vai continuar no segundo filme, aí sim, encerrando a obra como um todo. Eu fiquei pensando, será que essa foi a melhor decisão que a produtora teve de realmente terminar o anime de Haikyuu nos cinemas? Afinal no anime não teve agora, ele vai se encerrar, e por isso que eu trago a discussão aqui pro canal. Então primeiro eu vou falar da sinopse, para quem não conhece da obra, depois eu vou falar um pouco sobre o mangá e o anime, e eu trago os pontos positivos e negativos de ter um filme de Haikyuu, e depois eu faço uma conclusão geral. Bom, para quem não conhece, e depois de perder sua primeira e última partida de vôlei contra Tobio Kageyama, o rei da quadra, Shoyo Hinata promete para si mesmo que se tornará rival do rapaz após se graduar no ensino médio. No entanto, como Hinata lidará com essa promessa quando Tobio acabar se tornando seu colega de equipe? E essa é a sinopse da obra, caso você não conheça, eu espero que tenha te engajado a, pelo menos se não conhece, ir atrás de Haikyuu. Vamos falar um pouco sobre o mangá e o anime agora. O mangá ele foi publicado entre os anos de 2012 e se encerrou em 2020. E teve um total de 45 volumes. Aqui no Brasil, o mangá está sendo publicado pela primeira vez pela JBC num formato 2 em 1. Ou seja, ele é um formato um pouco mais caro, mas também a coleção vai cair pela metade. Em vez de ter 45 volumes, eles vão ser 22. Então, para você que tem interesse, saiba que a publicação está sendo publicada agora e está no volume 11. Então, você consegue facilmente comprar a coleção, se quiser ir atrás. Vale destacar que depois que acabou o mangá, o autor ainda fez um capítulo especial onde mostra um pouco como estavam os personagens depois que a obra se encerrou. Agora, falar um pouco do anime, que é o foco principal aqui, afinal o filme é uma continuação dele. O anime foi exibido entre os anos de 2014 e teve seu encerramento em 2020 e teve um total de 85 episódios, mais 5 OVAs. Primeiro eu vou falar rapidamente dos episódios e depois eu vou falar do OVA à parte, porque é algo que vale se destacar. Bom, falar sobre o que aconteceu. O anime ele foi publicado, como eu falei, até 2020. E no ano que ele chegou, ele alcançou o mangá e o mangá ainda não tinha encerrado. E faltava, obviamente, o final da obra para eles adaptar. Então o que eles acharam melhor? Dar um tempo, esperar realmente a obra se encerrar e depois continuar para terminar. Só que isso demorou muito, eles não fizeram imediatamente depois que o mangá se encerrou. E por isso que depois de tantos anos eles tiveram a decisão de fazer o filme. Então não tem o final no anime, caso alguém não saiba. Não é que nem Slandunk, que realmente teve o mangá inteiro publicado, tem um anime inteiro exibido, e aí agora eles resolveram lançar um filme num formato diferente, onde conta o último jogo da obra, mas de um formato onde você que leu o mangá ou não leu, vai conseguir entender tudo e curtir muito o filme. Não, aqui realmente é o final da obra como um todo. E como muito filme hoje em dia faz. Afinal, antigamente, se você pegar os filmes de anime, eles eram feitos num formato onde era uma história à parte, praticamente um filler. Então se você pegar os filmes de Dragon Ball, de Naruto, de Bleach, de One Piece, você vai perceber que a maioria deles, eles não tinham uma ligação direta com a obra principal. Era uma história à parte. Hoje em dia, os animes normalmente estão adaptando um arco em filme. Boruto fez isso, Demon Slayer fez isso, Jujutsu Kaisen fez isso. Então você pode ver que eles estão seguindo agora o padrão de adaptar um arco da obra. E Haikyuu vai fazer isso, ele vai encerrar a obra num formato de filme. E antes de entrar agora nos pontos positivos e negativos de existir um filme de Haikyuu, eu queria falar rapidamente sobre os OVAs. De forma nenhuma assista os OVAs de Haikyuu, eles são muito ruins e eu vou explicar o porquê.
O que faz Haikyuu ser tão bom, tão gigantesco, são os personagens, a história e a relação entre eles. Mas o que faz funcionar são os episódios que vão trabalhando muito bem isso. Trabalhando um jogo muito bem animado, muito bem feito, mas a relação dos personagens que vai se evoluindo ao longo do jogo. O que os OVAs vieram para fazer? Eles vieram para resumir a temporada como um todo. Então cada OVA é praticamente uma temporada como um todo de Haikyuu. Então o que acaba acontecendo? Em um OVA de 50 minutos, eles querem resumir uma temporada inteira. Então, obviamente, a história é toda picotada e o jogo também. Então, se você quer só reassistir, você vai odiar, porque você não vai ver o encanto que Haikyuu te deu a primeira vez que você viu, porque os personagens vão estar diferentes na forma como for a narrativa e os jogos não vão funcionar. E se você ver pela primeira vez através dos OVAs, você vai odiar também, porque você vai pensar: eu não entendo porque as pessoas gostam tanto dessa obra, sendo que esses OVAs mostram o contrário. Então por isso que os OVAs não funcionam e deveriam ser descartados da sua lista, porque eles são um resumo de uma obra. Só que esse resumo estraga os jogos, estraga os personagens e estraga a história também. E por isso que eu deixei a parte para ficar como uma não recomendação do que fazer com Haikyuu. Agora vamos falar dos pontos positivos e negativos do filme chegar no cinema. Bom, começar falando um pouco sobre os pontos negativos que eu vejo de Haikyuu virar um filme pro cinema e não se terminar na obra normal. Eu vejo como um ponto negativo pelo exato motivo que eu falei dos OVAs. O que fez o Haikyuu ser uma obra que deu tão certo e fez ter tanto sucesso é a ótima escrita do autor, que conseguiu criar personagens cativantes e envolventes, fazendo com que essa se tornasse uma obra que quebrasse a bolha. E por que eu falo quebrar a bolha? Porque se você pegar animes de esporte, a maioria não faz tanto sucesso assim, pelo exagero e pela forma de muitos autores não conseguirem fazer com que aquele esporte que tem uma emoção na vida real ser retratado nas páginas do mangá ou do anime. Então, quando sai um anime de esporte, por melhor que ele seja, fica muito naquele nicho de pessoas que gostam de anime de esporte. E animes que fazem sucesso normalmente são alguns exagerados. Um exemplo, por exemplo, é Super Campeões, que fez sucesso aqui muito porque passou no Brasil. Ou Prince of Tennis, que fazia sucesso por causa do exagero dele. Mas quando você pega animes mais recentes de esporte que fazem sucesso, como Aoashi, que é um anime de esporte, de futebol, ele não furou a bolha. Slamdunk furou a bolha por causa que o autor é muito bom e a obra é muito bem escrita. Só que Slamdunk furou a obra exatamente porque Haikyuu furou a obra. Porque o foco do anime não é o esporte. O esporte, ele tá lá realmente para existir a obra. Mas ele é só uma desculpa para discutir coisas muito mais profundas. Como, por exemplo, a vida de cada personagem, a emoção que ele tá sentindo. E aí, obviamente, você acaba se envolvendo no jogo. Você acaba se envolvendo naquele esporte. Mas você acaba se envolvendo porque emocionalmente você já tá ligado com cada um daqueles personagens que estão ali. Slamdunk fez isso perfeitamente e Haikyuu fez isso perfeitamente, e por isso eu considero os dois os melhores animes e mangás de esporte que existe. Porque a partir daí eles conseguiram quebrar a bolha. Pessoas que não gostam de mangá de esporte, pessoas que nem praticam esporte, amam Haikyuu e amam Slamdunk exatamente por esse fator. Porque o autor conseguiu fazer com que os personagens fossem cada vez mais humanos. E não fosse o vôlei que existisse e os personagens de Haikyuu na sua volta compossem para aquele jogo existir. Não, os personagens existem e o jogo em volta só dá algo a mais. É como se fosse a união deles através do jogo. Mas é a desculpa para contar mais a história daqueles personagens. E isso funciona perfeitamente bem. E aí entra o ponto que eu vejo como negativo. Porque quando você tem num anime ou quando você tem um mangá, o que você acaba tendo? Tempo de tela para desenvolver tudo isso que eu estou elogiando. Os episódios de Haikyuu, você para ouvir sobre o jogo, sobre a tática, sobre os personagens, mas ao mesmo tempo você consegue aprender mais sobre eles. Um filme pode tirar isso, que nenhum OVA tirou. Eu acabei de elogiar Slamdunk, mas Slamdunk, eles meio que mudaram muito da narrativa para poder encaixar num filme. Aqui eu não acho que eles vão fazer isso. Slamdunk foi como se fosse um filme à parte, para pessoas que conhecem a obra ou não conhecem, realmente entrar lá. Haikyuu não vai ser isso. Haikyuu vai ser uma obra que ele vai continuar o anime. Então você obrigatoriamente vai ter que ter visto o anime. E a partir daí pode ser um problema você realmente querer resumir tudo em 2 filmes. Se o filme não conseguir trabalhar bem isso, você pode perder um jogo final. E não é a metade da obra, como a maioria dos mangás fazem hoje em dia, os filmes de anime fazem adaptando o mangá. Não, ele vai ser o ponto final. Se você erra aqui, você erra no final da obra como um todo. Então por isso que eu vejo como problemático existir um filme de Haikyuu no cinema. Não a obra, que a obra é muito boa, mas o problema é:
como você vai entregar esses personagens e esse jogo final em relação à narrativa. Em relação à narrativa, como você vai desenvolver tudo aquilo. Porque se você não entregar um jogo interessante, bem pensado, como é no mangá, como o anime entregava antes, até a temporada que teve, você pode perder muita essência e acabar entregando um filme talvez um pouco abaixo da média, ou até na média, pensando num anime fosse melhor. Então pra mim esse é o ponto negativo de assistir Haikyuu no cinema. Agora pensando no ponto positivo de assistir, seria a parte técnica. Imagina você ter uma obra tão incrível como Haikyuu, que marcou uma geração como um todo e que, de novo, quebrou a bolha. Agora imagina as pessoas conseguirem assistir aqueles personagens, aquela animação, no máximo que o cinema japonês pode entregar. Isso acontece, porque eles investem muito em animação. E cada vez mais que você vê a animação, você vê o potencial que eles têm em tela. Haikyuu vai ter essa mesma qualidade. Pra mim, esse é o ponto mais positivo. Existir anime no cinema e mais do que isso, o valor é a qualidade técnica que vai ter esse final de obra. Você vai assistir o Haikyuu de uma forma, e se o final for bom, como conseguirem traduzir bem o final do mangá no anime, você vai conseguir ter um final maravilhoso em 2 filmes que vão ser bem animados, fluidos, com muito dinheiro investido, que vai fazer você realmente se apaixonar em tela. Então esse é o que eu vejo como um ponto positivo, a parte técnica. Se na narrativa eu vejo como um possível problema, a parte técnica eu vejo como uma solução, que pode entregar aquele final épico que talvez o anime nunca conseguisse entregar pelo valor muito menor que eles têm em relação a isso. Então esse é um ponto muito positivo, que é o ponto mais positivo de todos. Assistir Haikyuu no cinema, imagina, Haikyuu no cinema já vai ser lindo. Imagina depois quando você chegar na sua casa e for reassistir, vai estar mais bonito que vai estar na qualidade de cinema. Se eles acertarem na narrativa, vai ser aquele final épico e memorável que Haikyuu merece. E aí chega na conclusão se foi ou não uma boa ideia levar o filme de Haikyuu, o final de Haikyuu pro cinema. Pra mim, foi sim uma boa ideia. E foi uma boa ideia porque tecnicamente esse filme vai ser incrível. Só pelo trailer, pela divulgação, você já consegue perceber o quanto de investimento eles colocaram. E sim, eu ainda tenho medo da narrativa, mas ao mesmo tempo, Haikyuu é uma obra tão grande que eu acho que eles vão ter muito medo de errar. Então eles vão tentar seguir o máximo possível com uma adaptação. Afinal, de mangá para anime já é uma mídia diferente. De anime para cinema é uma terceira mídia. Então vai ter que ter muita adaptação. Mas eu confio muito no potencial. E recentemente está se provando, na verdade, nos últimos anos, que animes conseguem ter bons filmes. Boas obras são adaptadas. Slamdunk é um exemplo onde muitos outros são. Então esse também é outro ponto que me deixa com muita vontade de querer assistir o filme e ver no cinema. E, inclusive, como eu sempre falo, com filmes que vêm pro cinema, em questão de anime, assista no cinema para cada vez dar mais dinheiro e cada vez mais filmes como Haikyuu, entre outras obras menores, também venham. Então, para mim, eu vejo como um problema, um possível problema, narrativamente, como vou entregar Haikyuu no cinema, mas quando eu penso como um todo, e como eu vejo os últimos filmes de anime que saíram, vai ser uma ótima experiência assistir Haikyuu no cinema. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de Haikyuu? Você gosta do mangá? Você gosta do anime? Você tá ansioso pro filme? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.